Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez com o programa Ivan Martins aqui na Astral TV. Sempre falando de espiritualidade, artes, cultura de uma forma geral e sempre com pessoas muito especiais. Hoje, gente, eu trago um ufólogo incrível que é o Edson Boaventura. Eu já estive com ele outras vezes e realmente conhece muito do que está falando, porque uma coisa é jogar para cima, né, para ver o que cai. Outra coisa é saber do que está falando. E esse é um dos grandes ufólogos desse país, né, e do mundo também, que ele é bem reconhecido em todo lugar que a gente anda, ele é bem reconhecido. Meu querido Edson Boaventura, muito bem-vindo. Eu que Obrigado. agradeço por essa oportunidade aqui, mais uma vez contigo, né? A gente já teve batendo um papo bem legal, Já bem interessante sobre ufologia. E voltamos aqui para trazer as novidades ufológicas. Novidades. E hoje, quando a gente fala em ufologia, dentro da espiritualidade, há aquelas confusões, né? Jogam... o ET vira santo, vira anjo, vira demônio, vira tudo, menos aquilo que ele é. Simplesmente um ser que nasce numa outra dimensão, num outro planeta, numa outra galáxia, enfim. E vive uma misturinha aí, né? Mas hoje, como que você vê a ufologia com essas duas vertentes? De um lado, uma ciência, uma paraciência, né? Do outro, a própria ciência tentando negar, e de um outro, levando para o lado da espiritualidade. Como é que você vê esse contexto todo atual da ufologia no Brasil então, e no mundo? Exatamente, a gente tem que, primeiramente, separar as coisas, separar o joio do trigo. O que é ufologia científica, o que é ufologia mística, espiritualista, que, na verdade, quando você vê esse lado mais espiritualista, acabou virando uma espécie de crença. Já a ufologia de raiz antiga, ela é uma ufologia mais pautada nos fatos e dados, né? Em alguma prova ou evidência mais concreta do fenômeno. E o que a gente tem observado? Que quando a gente vai para o lado mais espiritualista, a gente acaba perdendo uma outra perna do banquinho, e aí fica meio capenga o negócio. E da mesma forma, quando você vai para o racionalismo, né, assim, vamos dizer assim, bem científico, o que a gente percebe? Que também falta alguma coisa. Então, é melhor você fazer uma pesquisa pautada na ciência, em fatos e dados, mas manter a mente sempre aberta. Porque o fenômeno dos OVNIs, ele é algo bem conflitante, né? Ao longo de mais de 7 décadas que a gente já tem esse fenômeno sendo estudado, a gente percebe que a gente pouco evoluiu em termos de descobertas. Algumas coisas a gente já sabe, por exemplo, que o fenômeno é real, isso já não se discute mais, mas da onde vem, por que vem, são dúvidas e questionamentos que a gente ainda está debruçado em cima para poder entender isso melhor. E na atualidade, a gente percebe que aquele negócio de você ficar pesquisando casinho, fazendo relatório, tal, que era coisa do passado, já ficou no passado. E eu penso assim, as coisas do passado têm que ficar no passado. São aprendizados para o futuro, né, mas tem que ficar no passado. Porque o futuro, com essa novidade de inteligência artificial, né, com a modernidade e tudo mais, a gente tem que acompanhar tudo isso. E a gente percebe, quer ver uma coisa interessante dentro da ufologia? Antigamente a gente falava de abdução, que era o sequestro das pessoas que ocorriam geralmente em locais ermos, né? Então o pessoal estava indo lá para o sítio e tal, e chegava a nave, abduzia a pessoa, abduzia o carro inteiro para dentro da nave, e a pessoa passava por aquela abdução. Isso ficou no passado. Na década de 90, por aí, essas atuações, esse modus operandi, ele cessou e foi substituído na modernidade pelas visitas de dormitório. O que é isso? A nave hoje vem no apartamento, na cidade, na zona rural, para do lado do jardim, fica em cima do telhado, joga um foco de luz para dentro do quarto
do casal ali e abduz o que é interessante para eles. Faz as mesmas experiências dentro de casa. Então, os aparecimentos e as abduções hoje são as visitas de dormitório, que tem um objetivo, a gente já tem percebido isso, fazendo hipnose regressiva em alguns abduzidos, a gente consegue ter um direcionamento para saber o que de fato está ocorrendo. Mas falta ainda algumas lacunas, falta ainda algumas peças do quebra-cabeça para a gente entender aonde que esse processo vai terminar. Mas conversando com alguns ufólogos lá de fora, por exemplo, David Jacobs, que está vivo ainda, um norte-americano que escreveu o livro Infiltrados, outros livros também, Os Falecidos, né, mas que trabalharam bastante com a temática de abdução, Bud Hopkins, o John Mack, né, que era aquele psiquiatra da Universidade de Harvard. Então, esses caras, eles chegaram já à conclusão que um experimento, provavelmente de híbridos, né, está sendo realizado já há algum tempo com a civilização humana, esses seres abduzindo e pegando material genético nosso, combinando provavelmente com um deles, com um dos tripulantes aí dos OVNIs, e aí os produtos já estão chegando em algumas próximas abduções, onde aquele abduzido muitas vezes é colocado num recipiente ou num local onde ele é como se fosse um professor. E aqueles híbridos que vêm nessa sala onde ele está, começam a sabatinar ele e perguntar certas coisas que, estando na Terra, trabalhando com tal coisa, como que deve se portar? E aí o abduzido orienta aquelas pessoas. Isso tem aparecido nas hipnoses regressivas. É lógico que a hipnose regressiva ela não é uma técnica totalmente confiável, porque se você induzir uma pessoa, ela pode, de repente, fazer com que um sonho que ela teve seja interpretado como uma realidade. Ainda temos as psicoses, nós temos ainda a esquizofrenia, tem muitas coisas que são pessoas que têm uma visão, né? Esquizofrênico, para mim, é a pessoa mais próxima de toda a espiritualidade, porque eles têm a abertura completa, né? Mas às vezes distorcem, né? Como você está colocando. Isso. E então aí o que a gente percebe? Que tem algo mais profundo acontecendo. Sim. E a gente já tem observado alguns casos, isso ainda está em estudo, né? Está embrionário ainda, mas a gente percebe que algumas pessoas que foram abduzidas foram colocados ou modificados alguma coisa dentro do sistema imunológico dela, que ela tem uma resistência maior a doenças, ela adoece pouco, ou ela tem uma percepção cognitiva um pouco mais avantajada, a questão de sono, ela não precisa dormir tanto para se recompor, né? Isso a gente tem percebido, tem estudado junto com médicos, que não é minha área, a gente tem que usar a mão de especialistas, né, dentro da área para poder municiar a gente com esse material, mas alguma coisa está acontecendo. E a gente já tem percebido que os filhos que nasceram após essas abduções, onde houve essa modificação, já estão nascendo modificados também. Eu já consegui chegar até na linha de neto, até na segunda geração. Então, isso é preocupante, aí eu falo pessoalmente, eu como pesquisador há 43 anos, Sim. eu vejo como uma preocupação que a gente não sabe aonde que vai acabar isso. Essa hibridização, caso ela esteja acontecendo também, essa modificação, por que eles estão fazendo isso? É para, num determinado momento, invadirem a Terra e exterminar todo mundo, e aí fica só eles? Quer dizer, são conjecturas que a gente acaba fazendo e que causam uma certa preocupação. E aí a gente vê as tendências mundiais, por exemplo, os Estados Unidos, no primeiro mandato do presidente Trump, ele criou a Força Espacial lá, criou um exército para
para atuar caso haja algum incidente de invasão. Na Inglaterra, por exemplo, já existe há alguns anos o SAS, o SAS, que é uma equipe também treinada para atuar casos de uma invasão extraterrestre. Não só isso, mas casos mais complexos de terrorismo, etc. e tal. Geralmente eles estão preparados para atuar. O SAS, ele tem armas de espuma, é uma espécie de uma espuma que ele atira no ser, né, no ser ali que está causando uma certa ameaça, e na hora que essa espuma bate no corpo da criatura, imediatamente ela solidifica sem levar o ser a óbito. Então, o que acontece? Ele simplesmente neutraliza, ele fica preso dentro daquela massa que imediatamente solidifica. Então, são armas que eles estão adaptando, que eles estão testando também para uma situação mais complexa, caso ocorra. Aí, o que tem ocorrido também? Junto com tudo isso, a gente observa que os avistamentos no mundo, eles aumentaram sobremaneira. Então está tendo avistamento em várias partes do mundo. O Brasil não está de fora. Eu recebo por dia 3 a 5 ocorrências de várias partes do país. Recentemente, né, de dezembro de 2024 para cá, eu tenho recebido muitas informações do sul do nosso país, de Minas Gerais, interior de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas cidades do Nordeste brasileiro, ou seja, Piauí, Paraíba, né? Então está tendo alguma coisa nessa região também de avistamentos. Fora a quantidade de avistamentos que aumentou em todo o mundo, nós temos as denúncias que estão ocorrendo no Congresso norte-americano. Teve a denúncia lá do David Grush, né, que foi super comentadíssima. Essa denúncia nós vamos deixar para daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Então tá bom. Até daqui a pouquinho, não sai daí, hein? O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Vem fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso, um trava-línguas aqui, com Edson Boaventura. Vamos seguindo. Você estava me contando que tem uma bomba aí, né? Isso, então, a gente estava falando aqui das denúncias, né? Então, teve primeiro aquela denúncia do David Grush, que ele falou que o governo norte-americano tinha em seu poder naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos, né? Porque os Estados Unidos, ele não fala que existe extraterrestre ou ser de outra dimensão, nada disso. Eles não falam a origem, mas pelo menos já admitem que é algo não humano, né? Que com certeza está atrelado ao fenômeno OVNI. Então, as denúncias mais recentes falam a respeito de objetos e de seres que estariam nos oceanos, né? Então teve aquele almirante da Marinha norte-americana, já na reserva, já aposentado, que ele veio falar a respeito disso, denunciar também. Luiz Elizondo também falou alguma coisa, mas a novidade, a bomba, vai vir de Jake Barber, que é um desses denunciantes, que ele inclusive no News Nation, ele já deu uma pré-entrevista e dia 20 de janeiro ele vai mostrar um vídeo
onde existe um resgate de um objeto branco em forma, parece um ovo branco, e ele participou do resgate dessa aeronave, desse aparato aí não humano. Então é a primeira vez que vai ser mostrado vídeo a respeito de uma dessas atuações militares, e isso vai abrir um precedente muito grande, e que eu já falaria que vai acontecer uma abertura parcial no fenômeno OVNI a partir dos Estados Unidos. E isso vai ser muito bom para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele tem um acordo de cooperação dentro dessa área com os Estados Unidos há muitos anos, desde 1942. Eu tenho, por exemplo, relatórios de 1966, tenho relatórios do projeto Blue Book, que confirmam essa cooperação entre os dois países, né, na questão OVNI. E o que é isso, né? Tudo que é abatido ou que cai em relação a OVNIs aqui no nosso país, ou seres biologicamente diferentes, não humanos, que são capturados aqui, são encaminhados para os Estados Unidos, para a famigerada Área 51, 52, 53 e também para a NASA, né? Existe um acordo, por exemplo, em São José dos Campos, né, que é a nossa Área 51 tecnológica brasileira, tem um acordo com a NASA para repassar material tecnológico para lá, porque entenderam, né, os parlamentares, militares, o governo brasileiro lá no passado, que os Estados Unidos detinha a maior expertise com esses objetos, porque tinha tido o caso Roswell, que foi aquela queda, né, em 47, então eles teriam maior expertise para fazer engenharia reversa. Eu já discordo um pouquinho disso, né, na atualidade. Eu acho que o Brasil está perdendo espaço, ele poderia estar usando os seus cientistas aqui para fazer essa engenharia reversa e fazer com que essa tecnologia alien seja aplicada de alguma forma em alguma modernidade, alguma tecnologia médica, por exemplo, aqui no nosso próprio país. Mas, infelizmente, isso não está sendo feito por conta desses acordos. E, então, voltando lá, essa bomba, ela tende, né, a abrir um pouco mais. Eu acredito que não vai ocorrer assim uma abertura total da ufologia no mundo, mas ela começa a partir dos Estados Unidos, nesse ano de 2025. Né? O próprio presidente Trump, né, que foi eleito agora, ele disse durante a campanha que ele ia trabalhar para a liberação desse assunto OVNI, e isso vai ser muito bom para o Brasil, porque se liberarem lá nos Estados Unidos, aqui a gente consegue liberar muita coisa. Mas existe um poder oculto que impede que isso seja jogado no ventilador, né? Porque precisa. Existe. Na verdade, isso tem que ser jogado, mas tem que ser jogado no momento certo. E o que a gente percebe? Que uma agenda, ela está em andamento, um cronograma está em andamento. Uma cientista da NASA, chamada Ellen Stofan, ela veio a público num podcast falando que a NASA reconheceria vida extraterrestre em 2025. Isso algum tempo atrás ela falou, só que depois deu um burburinho esse assunto, ela voltou atrás e falou, olha, não é bem 2025, é 2030. E aí estava justamente naquela época do isolamento social, tal, um momento crítico da nossa civilização, e provavelmente essa agenda ela atrasou e foi postergada para 2030. Com o andar da carruagem que a gente está vendo dentro do meio ufológico, eu particularmente acredito que até 2028 tudo já esteja aberto, vamos dizer assim, em sistema aberto. Por exemplo, que já se reconheça a vida extraterrestre, mesmo que não seja a vida como nós, né, temos aqui, mas de repente alguma vida um pouco a nível bacteriano, por exemplo, já divulgando alguma coisa. Isso é uma tendência grande para estar acontecendo. Eu vejo que os ufólogos
né, os pesquisadores de OVNIs, eles vão ter que mudar a nomenclatura, porque a partir do momento que a gente tenha um reconhecimento oficial de que vida extraterrestre exista, o ufólogo, fazendo tudo o que ele fazia, ou seja, pesquisando, indo contra o acobertamento, tudo isso vai deixar de existir. Isso vai ser museu, vai ser história para contar, né? Coisa do passado. Porque quando os seres estiverem vindo aqui mais abertamente, esse ufólogo provavelmente ele vai ter que atuar como exopolítico. O que seria isso? Criando normas, leis, procedimentos para que esses seres atuem de uma forma mais amigável, menos nociva dentro do nosso ambiente terrestre. E aí isso vai gerar, na hora que for divulgado que vida extraterrestre existe, né, por algum país, né, Estados Unidos, ou Rússia, ou China, ou mesmo a NASA, né, algum departamento, alguma instituição espacial, a hora que isso acontecer, vai gerar, logicamente, num primeiro momento, uma especulação muito grande financeira, então deve dar algum baque financeiramente falando, em termos religiosos. Vai ter que se quebrar muito paradigma, todos, então né? vai ter um impacto assim sério, religioso, embora a gente já vê que as próprias religiões, a católica, por exemplo, e várias outras já estão se preparando para esse momento. Provavelmente já tem até um discurso pronto, um protocolo para a hora que esse negócio acontecer. Esse assunto é muito extenso, maravilhoso e abre várias possibilidades. Porque eu acho que todos nós que estamos ouvindo toda essa sua exposição, nós pensamos o seguinte: não seria interessante que um país como os Estados Unidos, ou como a China, ou como a Alemanha, vamos colocar a União Europeia, viesse na frente e dissesse: ó, existe sim. Existe sim, nós provamos. Porque a impressão que fica é que todos se uniram para mentir. Então tudo é um grande teatro. Até as próprias guerras é um grande teatro, porque na verdade tem alguém comandando isso tudo. E pode ser eles? Na verdade, as mentiras, né, ou meias-verdades, elas existem, de fato. Mas a grande questão que está por trás de tudo isso, porque assim, os países eles não se unem Nunca. em função desse tema, né? Eles vão se unir caso haja uma invasão. Se tiver uma invasão, aí os países vão acabar deixando as suas particularidades de lado para se unir, porque é uma questão de sobrevivência. Então, eu torcer para que alguém venha, então, né? Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Hoje, os países eles são individualistas porque existe uma ganância tecnológica. Então, os Estados Unidos, Rússia, China, elas têm departamentos, têm as suas áreas 51, cada uma. Por exemplo, a da China é lá na Mongólia, no deserto da Mongólia e tal. Na Rússia também tem a própria deles lá. E eles estão interessados na tecnologia Alien para fazer engenharia reversa e ficar na frente, tecnologicamente falando, dos seus inimigos potenciais. Então, hoje a gente vive uma guerra fria entre esses países na questão ufológica também. Creio nisso piamente. E por isso que dá essa visão, às vezes tem um governo, não são vários governos, um querendo abocanhar essa tecnologia, essa evolução para ser melhor e ter o poder, né, na frente dos outros. Nós não temos muito tempo, mas nós poderíamos pensar então que cada grande nação, cada grande cultura, de repente está escondendo o seu segredinho sujo em relação à ufologia, aos aliens, para dar o grande golpe no final? Há muitas décadas estão escondendo e assim, e tem a sacanagem também, né? Que, por exemplo, um drone modificado com engenharia reversa, por exemplo, ele pode, de repente, ser intitulado como um OVNI ou um AP, agora que estão falando, fenômeno anômalo não identificado, né? E de repente aquilo é arma secreta
dos Estados Unidos, sei lá, ou de algum outro país, e que vai espionar o outro país. E faz de bobo o próprio piloto. E ele se faz de bobo e fala, foi um OVNI. Né? Agora, uma coisa que eu tenho observado na atualidade, já que a gente está falando de atualidade, é que a imprensa, de uma forma geral, tem dado bastante espaço para esse assunto e de forma responsável, de forma a orientar a população e preparar a população para um momento grandioso onde nós sairemos de seres terrestres para seres cósmicos. Isso é maravilhoso. Olha, voou o nosso tempo, né? Então, Edson Boaventura, eu quero agradecer a sua presença, viu? Tenho certeza que foi muito bom, né? Foi muito bom para mim, bom para todos nós e bom para o nosso espectador, né? Nosso telespectador, que com certeza vai seguir os seus canais também. Isso, como é que a gente meu canal você? É o canal Edson Boaventura, tem mais de 1000 vídeos lá sobre essa temática. Você quer aprender um pouquinho mais? Entra lá. E nós temos alguns produtos também na nossa loja, www.lojadoedsonboaventura.com.br. Então, você quer aprender um pouquinho mais sobre ufologia brasileira, mundial e de forma séria, científica, entra lá. E fica o meu agradecimento aqui ao Ivan Martins. Quando ele quiser que a gente volta e bate esse papo bem legal. Estaremos juntos muitas vezes, inclusive, né? Acompanhe o Instituto Ivan Martins, que tem novidades, né? Grandes novidades para vocês, viu? Obrigado, querido. Obrigado a todo mundo. Um beijo no coração. Fiquem na luz, um beijo especial para cada um de vocês. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.